Igreja Metodista apresenta a Palavra de Deus, a fé transformando os nossos corações. Até o 24, a Bíblia conta que os seus irmãos vinham vindo José, e eles falam assim: lá vem o sonhador, lá vem aquele louco que fica sonhando, achando que nós vamos se prostrar diante dele, achando que o pai e a mãe vai ter que se prostrar diante dele, né? E então os seus irmãos, por inveja, por ciúme, por ódio, eles querem matar José. E então eles desistem de matar José, arrancam a sua túnica, né? E falam que vão mandar para o seu pai, mentindo que ele havia sido comido por um leão, um animal, né, grande. Joga José dentro de uma caverna, um poço sem água. Depois tira José lá de dentro e vende José para os ismaelitas. E então José passa a correr a carreira que lhe estava proposta. José sem reclamar, José sem desanimar, com paciência e perseverança, começa a grande corrida que estava proposta a ele. E então ele é levado até o Egito e ele é colocado numa praça para ser vendido de novo. Alguém que foi rejeitado, alguém que foi odiado, alguém que desejaram matar ele, alguém que foi jogado dentro de um poço sem água, que deve ter se machucado tudo. Então ele sai daquele lugar machucado, rejeitado, mal amado, acorrentado, como escravo, e é levado por ismaelitas até a Potifar. Potifar olha aquele menino e compra aquele menino. A história conta que quando José está na praça, todo mundo vai lá olhar José. Ele é exposto, envergonhado, humilhado, porque ninguém compra. Ninguém pode levar dentro de casa. Ele era escravo neste momento. Comprar um escravo para levar dentro de casa, não podia ter sarna, não podia ter doença. Então eles olhavam virilhas, olhavam braço, olhavam dente, olhavam tudo. Ele estava lá na praça sendo exposto à vergonha, à humilhação. Todo mundo dava uma olhada e não comprava. Potifar chegou e comprou José. Leva José para dentro da casa de Potifar. E então começa outra caminhada, correndo a carreira que lhe estava proposta. Ele está dentro da casa de Potifar. Está escrito no versículo 27 até o 28, né? Vai contando a história. Que então Potifar compra ele e põe ele dentro da sua casa. E ele ali começa a trabalhar, né? E a Bíblia fala no capítulo 39 agora, pulando para nós entender um pouco dessa grande história e dessa corrida que José está fazendo com paciência e perseverança, né? Capítulo 39, versículo 2 e versículo 3. A Bíblia fala que dentro da casa de Potifar, o Senhor estava com José. E foi homem próspero. E estava na casa do seu Senhor. Vivia o sonho de Deus, essa é a diferença. Versículo 3: vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Quando eu e você vivemos o sonho de Deus, e não o nosso sonho, corremos a carreira que Ele nos propôs, e não a nossa escolha, nós temos que ter a certeza que o Senhor está conosco, e Ele vai prosperar a tua vida, aonde quer que te levem. Ninguém vai te parar, ninguém vai te matar, ninguém vai te destruir. Pode ter inveja de você, pode ter ciúme de você, pode tentar destruir o teu ministério, pode tentar destruir o teu casamento, mas se você está correndo a carreira que está proposta por Deus,
do sonho dele para você. Ele está com você e vai te prosperar em todos os lugares que você andar. Mesmo que você esteja num lugar que você não conheça ninguém como escravo, Ele vai te abençoar. E as pessoas vão ver que o Senhor está com você e que o Senhor abençoa e te prospera. Essa é a diferença de eu e você sonhar o sonho de Deus. Essa é a diferença de eu e você correr a carreira que está proposta, sem murmurar, com paciência, com perseverança. E então ele prospera. A Bíblia fala assim, ó, que a casa de Potifar prosperou, os campos de Potifar prosperou, tudo que tinha naquela casa prosperou. Por quê? Porque José estava lá dentro da casa de Potifar, porque o Senhor estava com José. Então não interessa o que eu e você tiver que passar, meu irmão, minha irmã. Se eu e você estiver correndo a carreira que foi proposta por Deus, e se eu e você sonhar o sonho de Deus e não querer viver para nós mesmos, para nossas próprias vontades, para os nossos próprios desejos, largando o pecado, largando tudo aquilo, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que sofreu e que viveu e que cumpriu o propósito de Deus nessa terra e que está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, intercedendo hoje por mim e por você, e foi mais do que vencedor, porque morreu, foi crucificado, desceu até o inferno, mas ressuscitou o terceiro dia e venceu. E eu e você venceremos também. Essa é a certeza que nos anima a viver este ano. Não interessa o que eu e você tiver que enfrentar. Se você lutar com perseverança, se você lutar tendo paciência, confiando em Deus, Ele vai te fortalecer. Ele vai estar contigo em todos os lugares que você estiver. E Ele vai te abençoar. E Ele vai te prosperar. Mesmo em tempo de crise. Mesmo em tempo de escravidão. Ele vai nos abençoar. Você tem que crer nisso, querido. Esse jovem não tinha pastor para orientar ele. Esse jovem não tinha um líder de célula para andar com ele. Esse jovem não tinha pai e mãe para andar com ele. Mas ele tinha um Deus que andava com ele. Se você só precisa de uma coisa para viver bem nessa terra: andar com Deus, confiar em Deus. A tua confiança e o teu socorro vem dele. A tua prosperidade vem dele. A tua bênção vem dele. As tuas riquezas vem dele. A tua felicidade vem dele. Não vem de pai, não vem de mãe, não vem de parente, não vem de herança, não vem de nada, vem dele. Por isso que eu e você não precisamos andar ansiosos e medrosos. Porque se eu e você andar com ele, nós temos a certeza que ele vai nos prosperar. Ele vai nos abençoar. Ele vai abrir as portas aonde não tem. E Ele vai dar a chuva, a temporal e a serôdia no tempo certo, e a planta vai dar. Porque é Ele que nos abençoa. É Ele que nos prospera. Então nessa noite que você guarde isso no teu coração. José passou por muitas coisas, mas nunca desanimou. Por quê? Porque com paciência e perseverança ele correu a carreira que estava proposta a ele. Mas não termina aí. Continuando a história, lá no capítulo 45, vai terminar a história de José. Nós não podemos ler tudo, né? No capítulo 45, no versículo 1 a 4. Antes desse texto, queridos, desculpa, no capítulo 39, aí já está encerrando, ele está encontrando seus irmãos. No capítulo 39,
no versículo 1 a 23, eu só vou ler 2 versículos, tá? No capítulo 39, do versículo 1 até o versículo 23, eu vou ler só o versículo 2 e só o versículo 3. O 2 está ali. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa do seu Senhor. Nós já lemos esse aqui, eu estou perdida aqui. Isso, e prosperar, tudo que ele fazia prosperava na sua mão. No versículo 21 e 23, também o Senhor era com José e foi benigno. Porquanto o Senhor era com ele, tudo que ele fazia prosperava. No capítulo 41, no versículo 38. 41, 38, é esse texto que estou procurando. E disse Faraó ao seu servo: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Aqui José já passa a maior crise da vida dele. Qual que era a crise? Todos vocês sabem. A mulher de Potifar tentou José. José sai correndo. Na verdade, a mulher de Potifar tentou abusar de José. E José sai correndo, deixa suas roupas. Então a mulher fala que ele tinha tentado abusar dela. E Potifar bota José na cadeia. E ele passa muitos anos na cadeia. E na cadeia a Bíblia fala que Deus prosperou José de novo. E o Senhor era com José, que eu acabei de ler agora, né? O Senhor era com José na cadeia. O Senhor prosperou José na cadeia. O Senhor fez de José o chefe de todos os presos. Prosperou lá dentro da cadeia. E aí quando ele sai, interpreta o sonho de Faraó, das vacas magras e das vacas gordas, que ninguém conseguia revelar o sonho. Tinha muitos homens ali sábios, ninguém conseguia, porque ninguém tinha o Espírito Santo de Deus sobre a vida de José. Os outros não tinham, eles eram sábios, mas não tinha a presença de Deus, não tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que é sábia, tem 4, 5 faculdades, fala 3, 4 línguas, mas se não tiver a presença de Deus e a presença do Espírito Santo de Deus, ele não é sábio, ele não tem revelação das coisas de Deus. Porque quem revela é o Espírito Santo de Deus. E então o Espírito Santo de Deus revelou o sonho a José. E então Faraó fala esta frase que está aqui no versículo 38. E disse Faraó aos seus servos, todos que trabalhavam com Faraó: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito Santo. Não havia naquele lugar, porque José sofreu todas as crises, lutas, perseguição, abuso da mulher de Potifar, preso injustamente muitos anos. Ficou lá no calabouço, depois saiu, venceu na casa, conquistou respeito, cresceu, prosperou. Porque em tudo que lugar que você entra, você tem que fazer aquele lugar ficar melhor. Ele entrou na casa de Potifar, a casa de Potifar ficou melhor. Ele entrou na cadeia, lá naquele lugar ficou melhor, e ele cresceu ali dentro daquela cadeia. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava com José. E aqui ele interpreta o sonho. E então ele começa a correr a grande corrida do final, da vitória. A carreira que foi proposta a ele. Aí os seus irmãos vêm pedir comida para ele. Não sabe que é José. Ele se revela aos seus irmãos. E os seus irmãos choram. E aí conta os 7 choros de José. José chora demais. Dói muito ao coração de José o que os irmãos tinham feito. Não foi fácil para José viver tudo aquilo. Não foi fácil toda a rejeição, todo o ódio, que daí ele tem que lembrar. Quando ele vê os seus irmãos, ele lembra do sonho.
E ele não lutou para o sonho realizar. Ele correu a carreira que tinha sido proposta por Deus. Ele não ficou correndo atrás que Deus os exaltasse, que Deus o prosperasse. Ele só obedeceu a Deus. Ele viveu uma vida em santidade. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele apenas trabalhou. Ele não foi vagabundo, ele não foi preguiçoso, ele não ficou só murmurando e chorando para os cantos. Ele trabalhou e ele conquistou o respeito, porque um homem e uma mulher de Deus não tem preguiça de trabalhar. O homem e uma mulher de Deus se posiciona. Às vezes nós queremos que Deus nos abençoe, nos prospera, mas a gente não quer fazer a nossa parte. E Deus também fala para mim e para você, meu irmão, minha irmã, que nós temos que também fazer a nossa parte. Trabalhar, conquistar o respeito, a honra. Porque é isso que Deus espera de um homem, de uma mulher que dá saúde, que dá sabedoria, que dá discernimento. Porque se aí você andar com Ele, se aí você tiver a presença do Espírito Santo de Deus, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá discernimento. Ele nos revela as coisas que temos que fazer e como temos que fazer. E isso nos faz os outros ver que Deus é na minha vida e na tua vida. Correr a carreira que está proposta com paciência, com perseverança. Não um tempo bem e um tempo some. Um tempo muito bem trabalhando para o reino, trabalhando no serviço. Dali a pouco se cansa, sai, vai para outro lugar. Não tem perseverança. Não tem paciência. E Deus quer nos ensinar isso para a gente crescer, meu irmão, minha irmã. O exemplo desse homem que é José nos ensina a ser vencedor, a cumprir o sonho de Deus para a nossa vida e viver o melhor de Deus, porque Ele tem um propósito e um sonho para você ser vencedor, ser honrado, ser respeitado. Deus tem para você, Deus tem para mim, e Deus quer fazer isso nas nossas vidas. E então a gente percebe que José não desanima, não desiste, passa todas as crises que teve que passar sem desanimar, sem desistir. Enfrentou de cabeça erguida, lutou e foi mais do que vencedor. Agora no capítulo 45, terminando a história já de José, eu vou ler só do 1 ao versículo 1, do versículo 1 a 14. Eu vou ler só o versículo 8. A palavra de Deus fala assim. Pode ser até do 5, aí está o 5 também. Vamos ler do 5 também. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vossa vida, Deus enviou-me adiante de vós. Agora o versículo 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra. Amém? Era o sonho de José? Não foi vós que me enviaste para cá. Ele fala para os seus irmãos: não fiquem entristecidos. Não foi vocês que me venderam, não foi vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus que me trouxe para cá e me fez pai de Faraó e me fez governador de toda a terra do Egito. Me honrou, me abençoou, me prosperou, para que vocês hoje não passassem fome e todo Israel não morresse de fome. Deus me enviou. Este não era o meu sonho, este era o sonho de Deus, para que os filhos de Deus não morressem de fome. Não foi
vocês que me venderam. Eu estava cumprindo o propósito de Deus. Eu estava vivendo o que Deus tinha para mim. E eu estou correndo a carreira que me foi proposta. E com paciência eu corri. E com perseverança eu andei. Eu não desanimei com as rejeições. Sabe o que Deus falou para mim? Depois que eu li tudo isso, já faz mais de mês que Deus conversava comigo. Eu lavando a louça e a Daiane chegou e eu estava chorando. E eu falei, Deus falou comigo uma coisa, Daiane. Que Jesus também me comprou. Que Jesus também te comprou. E te pôs numa casa. E me pôs, por isso que eu nunca mais murmuro que Deus me colocou nessa casa. Te comprou e te pôs aqui. Me comprou e me pôs aqui. E Deus perguntava para mim, e é o que eu pergunto para você nessa noite. E aí, o que você tem feito? Você tem trabalhado? Você tem lutado com paciência? Você tem lutado com perseverança? Ou você anda desanimado, cansado, resmungando para os cantos, chorando para os cantos, murmurando porque o teu irmão fez isso com você, o teu irmão te rejeitou, o teu irmão tentou roubar o teu ministério, o teu irmão fez não sei o que, ou você está lutando a carreira que te foi proposta com perseverança, ou eu e você estamos aqui dentro da igreja só reclamando, murmurando. Deus te comprou. 1 Coríntios capítulo 6, eu te comprei por preço de sangue. Vocês não são mais de vós mesmos, vocês são meus. Eu te comprei e te pus aqui. Nós vamos passar a vida inteira aqui olhando, ouvindo, engordando e murmurando. Ou eu e você vamos trabalhar este ano e vamos fazer como José. E não vamos mais olhar para os irmãos que nos rejeitam, para os irmãos que querem que eu e você morramos, para os irmãos que querem matar a gente. E vamos trabalhar e pegar a mão na arada e não olhar para trás. Porque Deus espera de mim e de você isso, meu amado, minha amada. Porque enquanto nós estiver fazendo a obra de Deus, enquanto eu e você estiver correndo a carreira que Ele nos propôs a correr, porque está proposta essa carreira, olhando firmemente para Jesus, não para os outros, não para líderes que são falhos, são humanos, olhando para Jesus, a Bíblia fala, eu vou correr a carreira que me foi proposta. Está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da minha fé, que pela paciência, pela perseverança, Ele foi até o fim e cumpriu o propósito de Deus nessa terra. Agora eu quero perguntar para mim e para você, você está disposto nessa noite? Falar, Deus, eu vou correr a carreira que me foi proposta, porque José correu a carreira que lhe foi proposta, cumpriu o propósito de Deus na vida dele, sonhou o sonho de Deus, foi um homem próspero, um homem abençoado, sofreu solidão, rejeição, calúnia, mas não desanimou, foi com perseverança, foi com paciência, ele lutou, não olhava para ninguém, ele olhava para Jesus, o autor e o consumador da sua fé, e pela fé ele não desistiu, e Deus estava com José. Deus está nessa noite falando para mim e para você, tem uma carreira que não fosse proposta, está proposta para mim e para você. Eu e você vamos correr essa carreira? Ou vamos escolher viver do jeito que a gente quer?
Deus está falando para mim e para você, sonhe os sonhos de Deus. Porque Ele vai te honrar. Você vai ser alguém que vai abençoar toda a tua casa, toda a tua família. Vai levar salvação para toda a tua família. Deus quer te usar. Como usou José depois para abençoar toda a sua família e todo o Israel, para que eles não morressem de fome. E ele foi um homem honrado. Deus não quer que você seja desonrado. Deus quer te honrar. Então passe o que tiver que passar, de boca calada, crendo, tendo fé e confiança que Deus está com você e vai te dar vitória. Não desista, não desanime. Quero chamar o pessoal do louvor já para cima. Não desista, não desanime. Lute com paciência, lute com perseverança. Não importa esse ano que você tiver que enfrentar. Se vai ser crise no casamento, se vai ser crise financeira, se vai ser crise de enfermidade, se os teus irmãos estão te odiando, se os teus irmãos estão te rejeitando, se tiraram você de um lugar de posição e te colocar em outro lugar, numa terra estranha, se não querem você perto, se te odeiam, meu irmão, minha irmã, corra a carreira que te está proposta, porque Deus é com você, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar, desde que você creia nele, desde que você confie nele, desde que você persevere e tenha paciência, porque não existe nenhum vale eterno. Todo vale é passageiro, toda tribulação é passageira, todo tempo de crise é passageira. Ela vai terminar. E Deus nesse tempo vai te honrar diante da tua família, diante da tua sociedade, da tua cidade. Deus quer te honrar em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você nessa noite a nós terminarmos o culto aqui no altar. Então a gente já vai orar, já vai estar liberando você. Mas quero convidar você a nós termos um tempo de oração diante do altar de Deus. Altar de Deus é lugar de entrega. Altar de Deus é lugar de aliança. Altar de Deus é lugar aonde nós nos colocamos para falar: Deus, eu estou aqui. E eu não sei o que vai ser, mas o Senhor sabe. Deus sabe o que vai ser esse ano. Deus sabe o que vai acontecer no ano que vem. Deus sabe o que vai acontecer daqui 5 anos, daqui 10 anos. Aí você não sabia, José não sabia, mas Deus sabia onde ele ia. Deus sabia onde ele ia terminar. Deus sabe aonde eu e você vamos terminar. Quem tem que crer é em você. Correr a carreira que não fosse proposta. Com paciência, com fé, crendo que Deus está conosco, obedecendo a Deus. Não murmure, não reclame, não fale mal dos teus irmãos. José nunca falou mal dos seus irmãos. José falou para os seus irmãos: não fiquem tristes não. Não foi vocês que me enviaram, Deus estava nesse negócio. Às vezes Deus está nesse negócio que você está vivendo. Às vezes Deus está nessa crise, nessa luta que você está vivendo. Talvez Deus está cumprindo o sonho dEle, o propósito dEle na tua vida. E talvez você está aí esperneando, reclamando, chorando, murmurando. E Deus fala para você nessa noite: meu filho, minha filha, corra a carreira que te foi proposta, sem murmurar, sem reclamar, com paciência e perseverança, crendo que eu estou contigo e eu vou te dar vitória. Não pare, não desiste. Porque Deus é com você, Ele vai te prosperar. Mesmo em terra seca, mesmo em terra alheia, mesmo em terras estranhas, Deus estando com você, Ele vai te prosperar.
Ele vai te abençoar. Ele vai fazer com que todo mundo veja que você é um homem e uma mulher abençoado. Eles vão ver que Deus está com você e que Deus é quem te abençoa. Eles vão perceber Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vem para o altar do Senhor. Vamos orar aqui junto no altar de Deus. E eu não sei o que você está vivendo. Se você já está numa crise como José. Se você está sendo rejeitado, mal amado. Se você está numa luta de perseguição. Maior do que eu coloque a tua vida diante do Senhor. Venha para o altar. Quem chegou, vem mais para frente. Vem mais para frente para ele chegar no todo. Você chegue mais perto do altar. Preciso crer. Essa canção, faça dela uma oração. Feche teus olhos. Venha o quanto mais para frente você puder, para todos caber no altar. Feche teus olhos. Eu sei que me livraste das acusações. Coloque a tua vida diante do Senhor. Mas estou cansado de chorar. Tem gente que está cansada de chorar aqui. Tem gente que está cansada de lutar. Espírito Santo, vem me renovar. Põe a tua vida diante dele. Ele que sabe o que vai ser daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Só ele sabe. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. O sonho de Deus é muito maior do que os teus. Tu não pode imaginar. Tu nem pode imaginar, meu irmão, minha irmã. Não desanimes, filho, vou te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Acredite como José acreditava e cria. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. Vale a pena acreditar. José acreditou. José confiou. Está chegando, José correu a carreira que lhe foi proposta. Na minha presença tu és prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação Não existe nenhuma provação que você não possa maior do suportar. que eu possa suportar. José suportou. Te tiraram de um lugar de honra. Mas estou Te cansado, tiraram Pai. de lugares de honra. Preciso Te crer. colocaram em lugares que As talvez tuas hoje você se promessas vergonha. pra continuar. Tiraram José também. Mas ele não desanimou e ele não desistiu. Eu sei que me livraste das acusações. Rejeição, tem gente te rejeitando. Mas estou cansado de José chorar. também foi rejeitado. Mas não desanimou e não desistiu. Espírito Santo, vem me renovar. E o Espírito Santo de Deus renovou Só a tua vida de presença pra me A presença de Deus está e hoje nós queremos que a presença de Deus Sonhos de esteja sobre a Deus tua vida. são maiores Porque os que os sonhos de Deus são teus. maiores que os teus. Tão grande que não pode imaginar. Tu não imagina daqui 5 anos o que Não Deus pode fazer na desanimes, tua filho, vida. vou te Tu não tem nem consolar. ideia do que Deus As pode minhas fazer. Mas promessas Ele vai volte te a honrar. Ele vai te acreditar. honrar. Como honrou a vida de José. Sonhos de Deus são maiores que os teus. Ele vai te honrar Por no meio isso da vale tua a pena família. Que acreditar. tira sarro de você porque você é crente. Que tira sarro de você porque você Está serve a Deus. vou te Ele vai te honrar louvar. na tua família. Na minha presença Eles tu vão ver vais que Deus te abençoa. prosperar. Eles vão ver que Deus faz você prosperar em tempo de crise, em tempo de dificuldades. Não desanime, não desista.
que Deus te propôs. Creia nele, confie nele. Olhe firmemente para Jesus, o autor e o consumador da tua fé. Aquele que veio e cumpriu o propósito de Deus. Trabalhe pro reino, trabalhe nessa casa, porque Jesus te comprou. Ele te colocou aqui. E agora aqui dentro deste lugar, Deus espera que você trabalhe como José trabalhou na casa de Potifar, como José trabalhou na cadeia. Deus te fala nessa noite que em tempo de dificuldades, em tempo de opressão, Deus quer ver você trabalhar e não murmurar e não reclamar. Deus quer ver você trabalhar, porque Ele quer te colocar em lugares mais altos. Ele quer te levar a voar em lugares mais altos. Mas se você não aprender isso, nós nunca vamos chegar a viver o propósito de Deus. Nós nunca vamos voar mais alto. E as pessoas não vão poder ver que Deus é sobre a nossa vida. E o testemunho que nós da boca para fora, que é dele que Deus opera, é só quando nós suportamos com paciência, com perseverança e não deixamos de lutar e cremos que Ele é Deus poderoso, em nome de Jesus. Pegue na mão do teu irmão. Você deve agradecer. Você deve agradecer. Vamos orar ao Senhor. Ore agora você também. Ore em voz alta. Se você ora em línguas, pode orar em línguas também. Porque às vezes nós não sabemos nem o que orar. Às vezes a crise é tão grande, a dificuldade é tão grande que a gente não sabe nem o que orar. E a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando nós oramos em língua, nós oramos bem. Nós oramos aquilo que Deus quer. Então se você ora em língua, se você ora no Espírito, ore em línguas agora. Para que o Espírito de Deus ore. E peça para Deus aquilo que você precisa. Se você não ora, fala: Deus, me fortalece nesse tempo de crise. Me fortalece, Senhor, nesse tempo de luta. Me fortalece, Senhor, renova minhas forças. Eu quero perseverar. Eu quero ter paciência nesse tempo. Eu quero confiar em Ti. Eu quero ter a certeza que Tu estás comigo. Eu quero ter a certeza que Tu vai me prosperar nesse tempo de crise. Eu quero ter a certeza que o Senhor vai me honrar ali na frente. E que tudo que eu estou vivendo hoje, e que tudo que eu estou passando agora, tudo vai ser para a honra e glória do Teu nome. E um dia eu vou poder Te adorar, Te aplaudir, Te bendizer, Te glorificar e testemunhar que Tu és um Deus bom, fiel e verdadeiro, que abençoa, que prospera os Seus filhos. Fala: Deus, eu não vou desanimar. Eu posso passar pelas cadeias. Eu posso passar pelas rejeições. Eu posso passar pelo ódio. Eu posso passar pela crise do desemprego. Eu posso passar por essa luta que eu estou passando. Mas eu sei que Tu és Senhor, que Tu és Deus, que Tu és todo-poderoso para abrir porta onde não tem, para curar as enfermidades, para libertar, para transformar. Eu sei que Tu és Deus. Eu sei que Tu és o Todo-Poderoso. Eu sei que nada é impossível para Ti. Eu sei que Tu és o meu juiz, o meu Senhor, aquele que vai à frente das minhas batalhas e vai me dar vitória.
glória chegue, até que Deus me honre, até que Deus me estabeleça para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Pai, aqui estão os teus filhos, Pai. Eu não sei, Senhor, o que eles estão vivendo hoje. Eu não sei os sonhos deles, Pai. Mas eu te peço nessa noite que eles se voltem a viver os teus sonhos, os teus propósitos, Pai. E que eles possam, Pai, lutar, Pai. Não desanimar, não desistir, Pai. Que não haja um pecado da murmuração, porque largar o pecado para correr a carreira. Não pode murmurar, não pode fofocar, não pode maldizer. Nós não podemos ter pecado, porque isso nos prende, não nos deixa andar, não deixa nós correr, não deixa nós cumprir o propósito de Deus e nem o sonho de Deus. Por isso, Pai, gera no coração do teu povo ânimo nessa noite, fortalece o teu povo nessa noite, gera fé, gera, Pai, perseverança, gera paciência, Senhor, e que eles possam ter a certeza que Tu está com cada um deles, ó Pai, e que o Senhor vai prosperar os Teus filhos nesse tempo de crise, Senhor. O Senhor vai prosperar os Teus filhos, ó Pai, porque é a Tua bênção e a Tua presença que prospera, Pai. E, Pai, o incrédulo, Pai, o injusto vai ver que Deus é sobre a vida dos Teus filhos. Vai ver a diferença do justo com o injusto. Esta cidade vai ver, Senhor, os Teus filhos sendo abençoados, os Teus filhos se levantando, os Teus filhos sendo prósperos, Senhor, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar o Teu povo e que eles possam, Pai, ter uma semana de vitória e que esta palavra possa, Pai, estar gravada nos seus corações e que o inimigo não venha roubar, Senhor, para poder trazer desânimo, cansaço, desespero e medo, Pai. Mas que o Senhor possa fortalecê-los, ó Pai, que o Senhor possa animá-los, Senhor, e que eles tenham a certeza que o Senhor está com eles, ó Pai. E nós abençoamos nessa noite o Teu povo e fizemos isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, querido. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você pode se alegrar no Senhor. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer.